Fala, adoradores de joguinho velho. Pois é, há um tempo eu tinha feito um vídeo falando sobre desenhos que dariam bons jogos. Mas hoje irei falar de um desenho que literalmente deu um bom jogo. Um exemplo que, ao meu ver, contraria a má fama que geralmente jogos licenciados possuem. Aqueles joguinhos feitos às pressas, sem muito capricho, visando apenas tirar uns trocados dos fãs iludidos, sedentos em ver nos videogames os personagens de seus desenhos, filmes, animes e séries favoritas. Estou falando de Darkwing Duck, jogo lançado em 1992 para Famicom, NES, Nintendinho, seja lá como prefere chamar. Sim, amigo, o videogame não começou com seu Super Nintendo ou com o PlayStation 2 da sua infância. Tem muita coisa boa que veio antes disso. Darkwing Duck foi produzido pela Capcom, bem naquela época que a Capcom e a Sega lançavam jogos brabos de animações da Disney. Saudades. O jogo do nosso querido Marreco fazendo cospobre de Batman é um desses títulos lançados tardiamente em sua plataforma. Foi lançado em 92, quando a quarta geração já estava bombando, com os famigerados Super NES e Mega Drive, o que geralmente acaba ofuscando esses jogos que saem para a geração anterior. Mas apesar de muitos desses jogos lançados tardiamente acabarem sendo ofuscados pela nova geração, é comum que anos depois acabem sendo redescobertos e considerados uma pérola perdida, já que tais títulos foram produzidos quando os desenvolvedores já possuem vasta experiência e conseguem extrair o máximo que a plataforma pode oferecer. Mas apesar disso, o jogo teve uma boa recepção da crítica, principalmente seu porte de Game Boy. Claro que antes de falar do jogo, vamos falar do desenho que o inspirou, né? Darkwing Duck estreou em 1991. O produtor queria um herói atrapalhado como o Morcego Vermelho e Super Pateta que apareciam nos quadrinhos da Disney. Agora quero uma animação do Morcego Vermelho e Super Pateta pra ontem. E também joguinhos deles produzidos pela Capcom ou pela Sega. Nem preciso voltar a repetir que nesse período os quadrinhos eram extremamente relevantes. Que ao menos no Brasil até adultos liam Turma da Mônica. Na sala de espera de qualquer dentista ou cabeleireiro se encontrava gibis da Disney ou da Turma da Mônica, ou em casas que ainda se encontrava um bidê no banheiro, era comum ter uns gibis desse tipo para se ler enquanto estava no troninho. Como falei aqui nessa review do jogo DuckTales, que é literalmente o mesmo caso do Darkwing Duck, um jogo produzido pela Capcom inspirado em uma série animada da Disney. Além de falar do jogo, eu contextualizo com o enorme sucesso do desenho aqui no Brasil e a relevância dos quadrinhos da Disney, sendo que durante décadas o Pato Donald foi o fazedor de dinheiro da editora Abril. Então, se vocês já leram historinhas do Morcego Vermelho, é nítido que ele tira a onda de Batman, né? Darkwing Duck também tem essa proposta. Ele tenta ser um herói trevoso, cheio de frases de efeito do tipo: "Eu sou o terror que voa na noite". Eu jurava que era um desenho que tentava satirizar a animação do Batman dos anos 90. E até dizer que parecia que esse Batman, a série animada, havia de certa forma incomodado muito a Disney. Já que em 94 a Disney lançou Os Gárgulas, um desenho muito bom que foi exibido no SBT e fiz review aqui pro canal É Bom ou Apenas Nostalgia. Mas é nítido que eles tentaram trazer uma estética muito próxima dessa animação do Homem-Morcego. Seja pela trevosidade, pelo traço, ou até mesmo a fonte usada nos créditos. E iria dizer que Darkwing Duck também tenta dar uma satirizada nesse desenho do Batman. Mas o nosso pato da capa preta deu as caras na televisão praticamente um ano antes. No entanto, é nítida as referências ao Batimão. Inclusive nos vilões, o Patoringa, o Toskerkini, que é uma sátira ao pinguim, tem o Pato Planta, que é tipo uma era venenosa, mas também se nota referências ao 007. Inclusive, nosso herói pega servicinhos de freelancer da agência Shush, que é uma zoeira com a conhecida SHIELD. Drake Mallard de dia é um pacato cidadão, mas de noite se torna Darkwing Duck, um combatente mascarado que patrulha a cidade de Sankanar, combatendo o crime e os mais variados e malucos malfeitores. No Brasil, o desenho estreou no Show da Xuxa em 1991, mesmo ano que estreou lá nos States. Coisa um tanto incomum para a época, já que as paradas costumavam chegar às vezes até com meia década de atraso para cá. Eu realmente não tenho lembranças de ter assistido o desenho na época. Eu
conhecia o personagem de vista, mas não lembro de ter assistido de fato. O show da Xuxa, lembro de às vezes assistir desenhos como as Tartarugas Ninjas. Aliás, até tinha aquele shampoo que a molecada pirava nessa época. O He-Man, Caverna do Dragão. Mas na realidade eu assistia pouco o programa. No horário eu assistia mais a Rede Manchete. Vi que Darkwing Duck também chegou a ser exibido na Sessão Aventura. No entanto, o que me lembro mais de assistir nesse programa era Bycrossers, uma série de tokusatsu que defenderei até o fim. E tenho que fazer um vídeo a respeito, hein? Lá para 1993 também passou no maravilhoso TV Colosso, programa que assistia mais a parte final. Além de ser uma criança que acordava tarde, era um horário que disputava minha atenção com a Rede Manchete. Então só fui assistir de fato Darkwing Duck, o pato da capa preta, recentemente, quando a patroa assinou aquele serviço lá do Mercado Livre que incluía o Disney Plus como vantagem. Na realidade eu quis assistir o desenho exatamente porque havia terminado o jogo e achei bem legal. Eu curti bastante o senso de humor. Até fui perguntar pro Márcio Baião do Pior Canal do Mundo se ele assistia na época. Afinal ele tem boa memória e é mais velho que eu. Ele conta que viu o desenho, que a molecada imitava as frases na rua, que o sucesso foi praticamente alavancado por DuckTales que passava no SBT. Esse sim eu assistia. E tem até um episódio que os diversos vilões se unem para atacar a cidade, então Darkwing Duck meio que forma uma espécie de Vingadores, um grupinho de heróis para conter a ameaça. Grupo no qual tinha sua namorada, a feiticeira Morgana, e o Robopato. Sim, o Robopato de DuckTales, que na realidade é nativo de Sancanard. E Darkwing Duck nutre uma certa rivalidade e ciúminho por ele ser tratado como celebridade local. Baião disse que a molecada pirou quando ele apareceu no desenho. Eu contei na review de DuckTales que eu adorava o Robopato, principalmente por me remeter às séries de tokusatsu que assistia na época, séries como Jaspion, Cybercop e companhia. Então meio que é possível dizer que Darkwing Duck é uma sequência de DuckTales. Além de ter o Robopato como herói celebridade, e o Capitão Boing trabalha como parceiro, ou melhor, capacho e piloto de aeronave de Darkwing. Suponho que o tio Patinha se cansou de suas aterrissagens e o demitiu. Então ele foi embora de Patópolis e se tornou um sidekick. Darkwing Duck segue aquela fórmula que, se bem executada, é sempre divertida. O herói que se leva a sério, mas é extremamente atrapalhado. E o fato dele ter a voz do Kiko, ou melhor, do quase nada, torna as coisas ainda mais divertidas. Agora vamos pro jogo, né? E já começa com uma cutscene com nosso herói surgindo na noite, com a luz do luar sendo a única fonte de iluminação, dizendo suas frases de efeito. Eu sou o flagelo alado que bica seus pesadelos. Eu sou o Darkwing Duck. Enquanto faz suas poses com sua capa. Aí mostra ele patrulhando a cidade com sua motoca, ele se achando super trevoso em algum arranha-céu da cidade, sobrevoando a ponte da cidade com seu jatinho, e tudo isso ao som do tema de abertura em 8-bit. Arte. Na história do jogo, Darkwing Duck recebe uma missão da Shush. Está rolando uma onda de crimes misteriosos pela cidade. Eles acreditam ser obra da organização criminosa FOL. Ao iniciar o jogo, nos deparamos com esse mapa charmoso noturno de Sancanard. Acho que esses detalhes merecem ser apreciados. A cidade como uma ilha com um enorme arranha-céu ao centro, a iluminada ponte que claramente é inspirada na ponte de São Francisco, uma densa floresta ao horizonte que é cortada por um rio que deságua no mar. E aqui escolhemos entre as 3 fases inicialmente disponíveis. E assim, Capitão Boing nos leva ao destino escolhido. Vamos encarar o perigo. Nosso herói inicia cada fase com sua costumeira entrada dramática. É um típico jogo de ação e plataforma com um padrão de qualidade Capcom daquela época. Jogabilidade gostosinha, tudo muito fluido, controles responsivos. Aqui Darkwing usa sua arma de gás para atacar. Ao estilo Rockman, ele dá 3 tiros de cada vez. Segurando para cima, ele pode se proteger de alguns projéteis com sua capa. Ele pode se pendurar em algumas plataformas e se mover para cima delas, assim como pode voltar a ficar pendurado. Diria que essa mecânica de se pendurar é um dos elementos chaves da jogabilidade desse jogo. Muitos comparam Darkwing Duck com Rockman, primeiro por podermos escolher as ordens das fases que iremos jogar. Também pelo funcionamento de seus tiros, que é bem similar ao nosso robozinho azul,
pelas fases temáticas de acordo com o chefe que iremos enfrentar. E claro, os chefes costumam ser mais fáceis de serem derrotados usando alguma arma específica. Além do tiro básico, podemos pegar outras 3 armas durante as fases. Essas gastam munições. Uma que atira aquelas flechas com ventosas, que também podem ser usadas como plataformas. Uma arma que solta 2 bolas de energia que percorre o chão. E outra que se divide em 3 pequenos raios. Não diria que é como Rockman, que a batalha contra os chefes ficam bem mais difíceis se não usar a arma na qual ele tem a fraqueza. A maioria é bem de boa derrotá-los com tiro padrão. Exceto o Professor Moliar, que fiquei sem saber como derrotá-lo e tive que ver na internet. Aí vi que você tem que ir destruindo as máquinas dele e de preferência usar as flechas no professor para dar mais dano nele. Por esses motivos que acredito que um colega me disse que Darkwing Duck seria um Rockman para principiantes. Aliás, se você gosta de Rockman ou Mega Man se preferir, fiz um vídeo falando das principais influências para a criação do personagem e também uma review de Rockman 11, o jogo mais recente da franquia. Mas enfim, de fato o jogo do nosso pato da capa preta não chega perto de ser tão casca-grossa quanto a maioria dos títulos do menino Rock para Nintendinho. Mas também não acho que seja uma coisa que se diga, nossa, que melzinho na chupeta, é um passeio no parque. O jogo é desafiador, exige que domine bem as mecânicas das escaladas para avançar. Assim como para se dar bem em DuckTales você precisa se acostumar a quicar na bengala, em Darkwing Duck você tem que se tornar mestre nas trepadas. Mas basta um pouco de prática e insistência para conseguir terminar o jogo. Levei uns game over no processo, mas em pouco tempo já estava fechando com um crédito. Apesar de ter game over, o jogo até que é generoso. É possível coletar vidas extras pelas fases, ou mesmo estágios bônus que são escondidas nos cenários, que também fornecem munições para arma secundária e diamantes que aumentam a pontuação. Com um pouco de prática é possível dominar o jogo. Aquela sensação gostosa e curva de aprendizagem que sempre falo que só os jogos antigos proporcionam. Aqueles jogos curtinhos que de início você acha difícil, começa a compreender seu level design, entender os padrões dos inimigos, e aquilo que era difícil vai se tornando fácil. Você enxerga de forma palpável sua evolução como jogador. Aos poucos vai criando suas metas e estratégias, sabendo em quais partes você pode se dar ao luxo de perder umas vidas. Eu particularmente prefiro começar pela fase do esgoto, pegar umas vidas extras e ir acumulando munições para fases que tem os chefes que tem um pouco mais de dificuldade de vencer. E quando se dá conta, você se sente como se estivesse doutrinando o jogo. Se alguém com minhas habilidades medíocres conseguiu fechar o jogo sem continue, qualquer um consegue. Ao passar pelas 3 primeiras fases, mais 3 são liberadas. E depois dessas, surge a fase final, totalizando 7 fases. Achei bem legal os vilões do desenho como os chefes de cada fase, como o Patoringa, Patoplanta, Megavolt, o debochado Bico de Aço. A atmosfera do desenho foi bem capturada por esse jogo. Os personagens são bem reconhecíveis, os sprites foram criados usando de referência os concept arts da Disney. Visualmente o jogo é muito chamativo. O que dizer das charmosas luzes noturnas da cidade ao fundo? Até o esgoto tem esse charme com esses tijolinhos verdes. É extremamente satisfatório se pendurar pelas fases. Delicinha de jogo. Mais um entre muitos jogos que merecem ser conhecidos e jogados dentro da vasta biblioteca repleta de jogaços do Nintendinho. 8 bits é vida. No máximo, só sinto que talvez o jogo pudesse fazer uso de algum humor visual durante as fases para remeter ao teor cômico do desenho, mas dada a qualidade do jogo, só me sinto um afrescalhado reclamando disso. Eu tive um Master System na infância, mas fico imaginando uma criança naquela época alugando esse jogo em época de férias escolares e colocando esse cartucho no seu Turbo Game ou Phantom System após assistir Darkwing Duck na TV Colosso. Ainda mais no Brasil, que na época, dentre os que ainda tinham o privilégio de ter um videogame em casa, nem todos já tinham um console da geração, né? Devia ser foda simplesmente ter a chance de jogar o joguinho de um desenho que gosta em pleno auge e formar lembranças de jogar isso com algum amigo ou primo, ainda mais um jogo com essa qualidade. Mas antes uma palavrinha do patrocinador.
Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, Darkwing Duck é mais um jogão da respeitosa biblioteca do Nintendinho. Um exemplo de um bom título licenciado que é inspirado em um desenho bem divertido. Recomendo que assistam se tiverem oportunidade. Se assinam a tal da Disney Plus, ele está disponível no catálogo. E obviamente, recomendo o jogo também. Se querem jogá-los nas plataformas atuais, ele está disponível na coletânea Disney Afternoon, que acompanha mais outros 5 jogos de Nintendinho produzidos pela Capcom, inspirados em desenhos da Disney. Inclusive o DuckTales, que já fiz review por aqui. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo videogameiro. Até o próximo vídeo. Fui.